Esta cura da sogra de Pedro fala muito, esses dois versículos trazem muito. Eu tenho pelo menos aqui 3 lições que esse texto ele nos traz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É interessante primeiro a gente analisar, entender que as nossas vidas na presença do Senhor, ela precisa ser uma vida que a atenção aos detalhes daquilo que Deus faz no nosso dia a dia precisa ser observado por cada um de nós. No nosso cotidiano, dentro da nossa casa, o quanto nós buscamos no Senhor aquilo que necessitamos, o quanto nós entendemos que o Senhor está agindo dentro da nossa casa, junto aos nossos filhos, junto aos nossos relacionamentos, o quanto o Senhor ele tem estado presente em tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, não simplesmente nas nossas reuniões aqui dentro da igreja, dentro do templo, mas na nossa vida cotidiana. O quanto o Senhor ele tem estado dentro da nossa casa, o quanto o Senhor ele tem trabalhado dentro da nossa casa e tem gerado cura, tem gerado paz, tem gerado libertação, tem gerado transformação. O quanto isso tem acontecido nos nossos lares, o quanto a presença do Senhor dentro do nosso lar tem gerado transformação nas nossas vidas e na vida dos nossos que estão em nossa volta. É preciso a gente estar atento a esses detalhes. Amém? É preciso a gente observar esses detalhes da nossa caminhada cristã, porque nela nós vamos, vez por outra, ter que sair e ficam situações que precisam ser resolvidas. Ficam situações que precisam ser dada a devida atenção. Mas existem muitas situações que não são da nossa capacidade de resolver. E é aí que entra o Senhor. E é aí que entra o Senhor com a sua soberania para agir dentro dessas causas. Mas nós precisamos estar atentos em que momento o Senhor tem estado na nossa casa. Amém? Nós temos que estar atentos, irmãos, porque a sua presença dentro do nosso lar é para gerar transformação em nossas vidas. E se nós apenas fizermos ou estivermos como Marta naquela situação que limpa Maria, nós vamos deixar passar a grande oportunidade da nossa vida de ouvir o Mestre, de ouvir as suas palavras, de ouvir o seu ensinamento, de sentir Ele trabalhando dentro da nossa casa, de perceber que Ele está agindo. Muitas vezes estamos como Martas, ocupados em muitas coisas, mas a presença dele acaba passando batido, porque não estamos dando a devida atenção a Ele. Embora nós estejamos trabalhando para fazer o melhor para Ele, mas não estamos sentados para ouvi-los. Não estamos sentados junto à sua presença para dar ouvidos àquilo que Ele tem preparado para nós. Apenas estamos trabalhando no exterior para que Ele se sinta bem em nossa casa. Mas o Senhor não quer, irmão, simplesmente se sentir bem na nossa casa. Ele quer trabalhar na nossa casa a ponto de nós, ao recebê-lo, não precisa estar fazendo tudo, porque Ele já tem tudo. Ele não precisa de nada daquilo que nós achamos que é de maior esforço para Ele. Ele quer apenas um coração quebrantado, um espírito contrito, um ouvido atento à sua voz, e que você esteja de fato ali na sua presença para receber tudo que Ele tem preparado para você. E é aí que vai acontecer a transformação. É a partir daí que vai acontecer o milagre na tua casa. É a partir daí que vai
aquilo que não está ao teu alcance, mas aquilo que só Ele pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele vinha de trabalhar, de fazer milagres, vinha de curar o servo de um centurião, o qual creu tanto no Senhor que não foi preciso ele ir até a casa. O próprio centurião disse que ele, com uma única palavra, se ele desse uma ordem, certamente aconteceria segundo a sua ordem. Mas na chegada, nesse caso da sogra de Pedro, foi diferente. Jesus precisava estar lá. Jesus precisava estar naquele contexto, para que hoje nós pudéssemos compreender algumas coisas aqui reveladas pela palavra. O Senhor Jesus, vindo dessas caminhadas junto com os discípulos, entre eles Pedro. Pedro estava com Jesus. A sua sogra estava em casa, enferma com uma febre. Irmão, ele não estava tão preocupado com ela, porque ela apenas estava com febre. Se nós formos colocar no contexto atual que nós vivemos, às vezes uma febrezinha, a gente nem se preocupa tanto, a gente dá ali uma dipirona, faz um medicamento caseiro, de repente ali já vai tratando, vai ficando bom e pronto. Às vezes não precisa nem ir ao médico. Em casa mesmo a gente resolve. Mas se tratando do contexto dessa febre aqui, irmãos, é totalmente diferente do que você vê de febre hoje. A febre no contexto do povo judeu e a febre que essa mulher tinha era uma febre muito alta. E dentro das ordens da lei judaica, ninguém poderia se encostar, ninguém poderia tocá-la, ninguém poderia estar junto àquela mulher. Agora você pense comigo, imagine Pedro, como não estava a sua cabeça, porque ela morava com ele, vivia na sua casa. Ele sai para fazer a obra, mas deixa em casa uma pessoa do seu vínculo familiar, doente, a qualquer momento podendo receber a notícia de que ela morreu, porque era uma febre mortal na vida daquela mulher. Então ele não está com a cabeça tão boa como quando a gente tem um filho que está ali com uma febrezinha. A gente se preocupa, cuida, mas vai trabalhar. De vez em quando faz uma ligação com a esposa, como que está? Está bem, graças a Deus, e continua tudo bem. Aqui não, é um contexto diferente. Jesus, pela lei que os homens impuseram para aquele tempo, não pela lei de Deus do tempo, pela lei que os homens impuseram naquele tempo, ele não podia sequer tocar naquela mulher, porque ele poderia ser considerado imundo. Mas Jesus vai até a casa, entra naquela casa, e o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 14, tem um detalhe lindo, importante, que quando isso acontece, irmãos, nada fica ocultado. Aleluia, glória a Deus. Quando isso acontece, aleluia, algo de bom o Senhor faz. Glória a Deus. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra. Glória a Deus. Jesus, sempre que a palavra de Deus, ela cita que Jesus viu alguém, algo, aleluia, e milagre logo está ali para acontecer. O milagre está logo ali para ser trabalhado pelo Senhor. Glória a Deus. O milagre já foi providenciado. Então, em breve vai acontecer alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor entra na casa, e o texto bíblico diz, viu,
olhar do Senhor não passa vazio. O olhar do Senhor não deixa passar nada batido. O olhar do Senhor, Ele não enxerga as nossas vidas e diz: não, dá para deixar para depois, dá para passar a causa dele. Não, eu vou fazer vista grossa. O olhar do Senhor não é como o nosso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele está atento a todas as coisas. Foi lido um texto aqui do Salmo 139, a pastora leu no início desse culto. O olhar do Senhor está atento a tudo, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo. Nada se esconde no seu olhar. Glória a Deus. Nada se esconde na vista do Senhor. No texto de Marcos, que fala sobre essa situação, no capítulo 1, a partir do versículo 29, Marcos fala que Pedro ali, os discípulos falaram acerca da sogra, de sua sogra que estava enferma, acamada. Jesus ouve falar sobre ela. E quando uma pessoa está no estado dela, irmãos, não pense que ela fica. Você adentra a sua casa, você chega ali pela sala de estar. A pessoa não fica acamada no meio da sala para que todos vejam. Quem faz isso é quando está morto. Foi um defunto lá no meio da sala. Aquela mulher estava dentro de um quarto, separada, porque, como eu disse, ela não podia sequer ser tocada. O cuidado com aquela mulher era difícil, porque ela não podia ser tocada. As pessoas seriam consideradas imundas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando Jesus entra naquela casa, Ele vai no oculto, no escondido, onde os homens não podem ir. Ele vai lá onde os homens são proibidos de chegar. Glória a Deus. Jesus, Ele chega onde os homens não podem ir, porque são proibidos pelos homens. Mas não existe lugar no céu, na terra, debaixo da terra, que o Senhor não possa chegar com a sua presença. Aleluia. Não existe lugar onde o Senhor não alcance. Não existe este lugar reservado, tão reservado, a ponto do Senhor não chegar até lá. Não existe, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus, Ele fala para os seus, para que não sejam como os fariseus, como os hipócritas. Mas quando você quiser falar com o Pai, vai lá no teu quarto, no oculto, no escondido, porque lá Ele ouve, Ele vê a tua necessidade. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós nos encontramos em uma situação onde nós mesmos não queremos estar à exposição, nós nos prendemos, nos trancamos. O Senhor, Ele vê, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele enxerga, Ele sabe, é por isso que Ele diz: ora ao Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto responderá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher está isolada das pessoas. E Jesus, chegando naquela casa, a palavra de Deus diz: viu a sogra de Pedro. Jesus vê aquela mulher. Jesus sabe onde ela está, sabe da necessidade dela. Ele conhece o estado daquela mulher. Glória a Deus. Essa é a primeira lição desse texto. O olhar do Senhor não lhe perde de vista, independente de onde você esteja. O olhar do Senhor está atento à sua vida, independente de onde você se encontre. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós estamos no mesmo estado, nos encontramos enfermos espiritualmente, doentes, e achamos que aquele é o nosso fim. Achamos que ali nós não vamos mais ter solução para as nossas vidas. Mas o Senhor, quando Ele chega, Ele vê onde nós estamos.
Ele sabe onde nós estamos, Ele enxerga a nossa situação, a nossa condição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando o Senhor tem estado na tua casa, irmãos, oh glória a Deus, o quanto o Senhor tem estado presente na tua casa, o quanto o Senhor tem adentrado na tua casa. Se Ele está na tua casa, dentro do teu lar, então calma, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que está se passando, Ele sabe, aleluia, qual é a necessidade que você tem. Glória a Deus, aleluia. Ele vê, Ele enxerga todas as coisas, Ele sabe quem está deitado numa cama, com febre, com diagnóstico de morte. Ele sabe. Ele sabe quem está passando por um momento difícil. Ele sabe. Aleluia, louvado seja Deus. Ele sabe, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E já que Ele foi à tua casa, oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Pai. Já que Ele foi à tua casa. Abre a tua Bíblia aí, Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 30. Amém? A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram dela. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Já que Jesus foi à tua casa, irmãos, não perca a oportunidade de falar para Ele. Aleluia. Das tuas necessidades. Glória a Deus. Não perca a oportunidade de dizer a Ele o que você precisa que Ele faça na tua casa. Não perca a oportunidade de mostrar para Ele: olha, Senhor, é aqui que está doendo, é aqui que está complicado, é aqui que as coisas não estão andando, Senhor. Por favor, Senhor. Glória a Deus. É aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus, aleluia. Não perca, irmãos. Não perca a oportunidade de todos os dias apresentar ao Senhor as tuas necessidades. Quando Ele adentra a tua casa, Ele já viu, Ele sabe. Mas Ele espera que você as apresente a Ele, amém? Da mesma forma como Ele chegou para aquele cego, parece engraçado, mas aquele cego está ali sentado, pedindo esmola, e ele fala para Jesus, Jesus fala para ele: o que tu queres que eu te faça? O cara é cego, no mínimo ele quer ver, mas ele quer que a gente expresse as nossas necessidades a Ele. Ele sabe, Ele já viu, Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer que a gente tome uma atitude e mostre para Ele a nossa necessidade e revele a Ele a nossa necessidade. Aleluia, glória a Deus. E as necessidades da nossa casa, quem sabe somos nós. Ele sabe já também, mas nós também sabemos, e somos nós que devemos tomar uma atitude de querer que algo aconteça na nossa casa, de que algo mude no nosso lar, de que algo seja transformado junto aos nossos filhos, em nosso relacionamento, em nossas situações diárias dentro do nosso lar. Somos nós que devemos chamar o Senhor, dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que tu estás aqui, tu estás na minha casa, mas Senhor, eu preciso que o Senhor saiba disso. Olha, Senhor, aleluia, glória a Deus.
Ele já sabe, mas Ele quer que o teu coração esteja quebrantado, para que o milagre não se torne superficial nas nossas vidas, para que a obra do Senhor na nossa casa não se torne uma obra superficial, não se torne uma obra apenas porque precisamos da obra em si, do milagre em si, não, mas para que a gente entenda quem é o autor do milagre. Mas porque a gente tem um entendimento de quem fez o milagre na nossa casa, o que ele representa para nós, o que ele representa não é apenas uma vista material enxergando, o que ele representa é um coração transformado, é uma alma transformada, é um espírito renovado, é uma vida em comunhão com ele. Aleluia, glória a Deus. E isso vale muito mais do que uma simples febre curada. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Primeiro, ele viu, ele vê todas as coisas, glória a Deus. Versículo 15, segundo. E tocou-lhe a mão. Aleluia. E tocou-lhe a mão, glória a Deus. Irmãos, dentro desse contexto, como homem natural, as pessoas poderiam tratá-lo como impuro, só por ter tocado aquela mulher doente. Aleluia, Deus. Mas sabe o que isso revela para nós? Revela que o Senhor, aleluia, Ele age por misericórdia. Ele age por misericórdia. E não por lei. E não por aquilo que os homens tratam por verdade, mas aquilo que é a sua misericórdia para com as nossas vidas. Glória a Deus. E a misericórdia dele rompe as barreiras da lei do homem, a fim de que o homem seja tratado. Amém? A fim de que o homem seja sarado, irmão, das suas feridas. A fim de que o homem ele seja curado do seu interior. E isso acontece porque Ele é misericordioso para conosco. Ele olha para nós e Ele sabe, irmão, das nossas necessidades, das nossas mazelas, das nossas doenças. E se Ele fosse olhar para elas, Ele não tocaria nas nossas vidas. Se Ele fosse olhar para as enfermidades que temos, espiritualmente falando, Ele jamais teria tocado nas nossas vidas. Pelo contrário, Ele olha exatamente para a oportunidade de tratar o doente, aleluia, e transformar essa vida, tomando sobre si as suas enfermidades, tomando sobre si as nossas dores, tomando sobre si aquilo que era castigo para nós, levado sobre Ele, glória a Deus, aleluia. E é por isso que Ele toca, é por isso que Ele se estende as mãos para você, na tua necessidade, é por isso que Ele estende as mãos para a minha vida, mesmo na minha necessidade familiar. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito, Ele sabe que do quanto eu clamei a Ele para que Ele fizesse um milagre. Mas não porque eu mereça isso, mas porque a sua misericórdia vai além da minha necessidade, enxergar além do que eu sou. Porque se fosse para enxergar só o que nós somos, irmãos, nós não jamais traríamos a sua presença para nós, a ponto de nos tocar,
a ponto de correr o risco de tornar-se impuro segundo a lei dos homens, mas Deus é maior do que isso. Aleluia. Deus está acima disso, aleluia. E se for preciso, Ele vai tocar na sua vida, independente do que os homens acham, independente do que os homens vão falar. Nosso Deus é soberano e está acima de todas as coisas. E Ele vai tocar na tua vida em nome de Jesus, aleluia. Ele entra naquele lugar, Ele vê a necessidade daquela mulher e Ele toca nela. Ele toca, glória a Deus. Ele toca. E o que acontece? A febre dela deixa. Glória a Deus. A febre dela deixa aquela mulher, aleluia. Aquela mulher agora está tratada, está curada, aleluia. Quando Jesus chega, que vê, aleluia, Ele toca e Ele cura, Ele sara. Aleluia. Jesus está nas nossas vidas, irmãos. Jesus está na nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família. E Ele quer tocar, Ele quer achegar-se a você, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer algo novo. Aleluia. Ele quer agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque Ele já tocou. Ele já tocou na minha vida. Ele já tocou na sua vida. Ele já fez milagres na minha vida. Já fez milagres na sua vida. Já realizou coisas grandiosas em nossas vidas. Irmão Gustavo contou agora há pouco um testemunho. Muitos já contaram muitos testemunhos aqui nessa igreja. Enfim, quantos milagres. Pare um pouco agora e lembre-se o quanto o Senhor já agiu dentro da tua casa. Eita, glória a Deus. O quanto o Senhor Ele já fez. Já chegou você nas tuas necessidades, muitas vezes orando, clamando ao Senhor por um filho, clamando pela esposa, pelo marido, e o Senhor foi lá e fez um milagre na vida dele, salvou, transformou, curou, fez o sobrenatural acontecer. Quantas e quantas e quantas vezes o Senhor nos já fez dessa forma nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. A pergunta que eu não posso deixar passar em branco, que eu não posso deixar de fazer. O que isso tem mudado na tua vida espiritual? O que isso tem gerado no teu coração? O que isso tem te impulsionado na presença do Senhor? Por que você está fazendo essa pergunta? Vamos ler o versículo todo e você vai entender. Aleluia, versículo 15. E tocou-lhe a mão, a febre a deixou. O que foi que ela fez? Aleluia. Ela se levantou e o serviu. Aquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas, irmãos, não pode nos impulsionar apenas a nós contarmos testemunho de vitória. Conte, o Senhor impulsiona isso. Testemunhe o milagre do Senhor, mas isso deve testemunhar, ou melhor, deve nos impulsionar a servi-lo, a viver uma vida de serviço ao Senhor. Se nós compreendêssemos mais isso, nós serviríamos muito mais ao nosso Deus. Aleluia. Porque não foi só uma nem duas vezes que o Senhor já agiu nas nossas casas. Que o Senhor já operou milagres na nossa casa. Que o Senhor já fez milagres na minha vida, no meio da minha família. E às vezes eu me questiono, Senhor, o quanto eu posso fazer
que disse: o mal que não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Isso tem a ver com a nossa natureza, mas isso não justifica. Muitas vezes o nosso comodismo não justifica a nossa falta de serviço. O Senhor, Ele quer trabalhar, o Senhor, Ele quer tratar as nossas vidas. O Senhor, Ele sabe o que acontece na nossa casa. O Senhor, Ele sabe o que se passa dentro do nosso lar. O Senhor sabe onde está a enfermidade, Ele sabe quem está de cama enfermo, quem está doente. Ele sabe. E você clama e Ele se levanta, Ele vai até lá, Ele toca, Ele cura, Ele sara, Ele restaura. Mas o próximo passo já não é dele. O próximo passo é de quem recebeu o milagre. Aleluia. O próximo passo não é mais do Senhor, porque o que lhe cabia Ele fez, é tocar, é sarar, é restaurar. O próximo passo é de quem estava na cama doente, se levantar para servi-lo, se levantar para trabalhar para Ele, se levantar para entregar sua vida a Ele diariamente e se colocar à disposição dEle. O próximo passo é nosso. A próxima atitude agora é nossa, irmãos. Jesus não cura o homem para que ele fique na mesma vida que outrora. Aquela mulher estava isolada em cima de uma cama doente. E quando o Senhor a cura, ela se levanta e o serve. E eu creio que na sua vida a palavra de Deus não fala. Olha só. A palavra de Deus não fala nada acerca da reação daquela mulher em palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós praticamos vale mais do que 1000 palavras. As nossas atitudes valem mais do que aquilo que eu digo que eu faço. Eu agi segundo o trabalhar de Deus na minha vida. Vale mais do que eu estar falando que vou fazer, que vou agir, que vou trabalhar, que vou fazer acontecer. E nada faço. É melhor se levantar, aleluia, já que o Senhor tocou na tua vida, já que o Senhor tocou na tua família, já que o Senhor tocou nos teus filhos. Agora, irmão, se levante e sirva. Não precisa você falar muito. Só precisa você agir mais. O que eu preciso é agir mais. Aleluia. O que eu preciso é trabalhar mais para o Senhor. O que eu preciso é me dispor mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que eu preciso. Isso é o que nós, como igreja, precisamos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos trabalhar mais, vamos agir mais. Porque o Senhor já tocou nas nossas vidas. Nós estávamos como aquela mulher, enfermos, doentes, numa cama, à beira da morte, mas o Senhor veio, tirou os nossos pés do charco de lodo, colocou sobre uma rocha. Aleluia. Glória a Deus. Nos impulsionando a servir, nos impulsionando a fazer a sua vontade, nos impulsionando a viver uma vida diferente, se levantar e servir. É muitas vezes o detalhe que falta nas nossas vidas, porque a cura já veio. Aleluia. A cura Ele já estabeleceu, a cura espiritual. Quando você entregou a tua vida a Jesus, Ele estabelece a cura do teu espírito. Agora é hora de se levantar e servir, de se levantar e viver o chamado de Deus. Aleluia. De se levantar, arregaçar as mangas e agir segundo o milagre que Deus fez na tua vida. Irmão, é difícil. É difícil. É verdade, muitos querem somente a cura. A saber, os 10 leprosos, lá de Lucas capítulo 10.
não tem direcionamento. A cura só por si só, irmãos, ela não tem efeito para a vida espiritual. A cura por si só, ela não vai gerar arrependimento ao teu coração. A cura é o sinal de que o Senhor é misericordioso nas nossas vidas. Mas o que vai gerar, aleluia, frutos de arrependimento é o quanto nós estamos dispostos a diante dessa cura, nos levantar e reconhecer quem é o Senhor das nossas vidas. Diante disso, nós nos levantarmos para servir, aleluia. Isso sim vai fazer diferença nas nossas vidas. E não simplesmente a cura. A cura é só um detalhe. Aleluia, glória a Deus. Receba a cura do Senhor na tua vida, na tua casa. Receba a cura na tua família. Receba a cura nos teus filhos. Receba a cura em nome de Jesus na tua parentela. Mas tome a atitude da mulher. Se levante e sirva ao Senhor. Em nome de Jesus. Não continue deitado, curado, mas deitado. Se levante e sirva ao Senhor. Foi essa a mensagem que Deus falou para mim. Como eu disse inicialmente, o Senhor me disse a primeira hora. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu compartilho com a igreja. Para que guarde no coração, como diz o salmista, para não pecar contra Deus. Mas viva essa palavra com ações, não com falas, não com expressões apenas por palavras, mas por atitudes. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, coloque de pé. Bendito é o nome do Senhor.